Olá pessoal, um vídeo aqui falando sobre a ITSA4, a Itaúsa, que recentemente lançou o resultado do seu primeiro trimestre e nós vamos estar aqui então comentando em relação a esse resultado, o lucro recorde que ela trouxe, vamos falar sobre dividendos, perspectivas, dentre outros pontos. Então a gente começar com os destaques em relação ao primeiro trimestre de 2025, ela trouxe um lucro líquido recorrente de 3,9 bilhões, que foi excelente, já era esperado justamente por conta do resultado que foi reportado pelo Banco Itaú, e como a gente sabe, a Itaúsa ela é quase que unicamente o Banco Itaú, ela é quase que massivamente o Banco Itaú, e esse lucro representou um crescimento de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A gente viu que o ano de 2024 foi fantástico para a Itaúsa. Ela teve recorde de lucros, teve um aumento de payout, então a gente teve recorde também na remuneração de dividendos. O dividend yield da Itaúsa ficava nos anos anteriores de 6, 7%, e em 2024 a gente teve um yield acima de 10% por conta desse resultado que foi fantástico. Então a gente está vendo aqui que já no primeiro trimestre ela vem mantendo esse crescimento, vem trazendo resultado bem interessante. Já o seu lucro líquido por ação teve um crescimento de apenas 3% por conta da bonificação que ela fez no trimestre anterior. Então, lançou mais ações, a gente teve aí uma diluição desse lucro. Mas não deixa de ser um crescimento interessante. Outro ponto é a sua rentabilidade. A gente vê aqui através do seu ROI de 17,6%, em linha com o que vinha trazendo nos trimestres anteriores, o que já é acima do seu custo de capital. Crescimento no lucro e rentabilidade excelentes, mostrando que ela segue trazendo resultado para os acionistas. Mas não para por aí, a gente tem mais informações bem relevantes. Outro ponto que nós vemos é a sua dívida líquida, que caiu 62% em relação ao primeiro trimestre de 2024, que estava aqui em 916 milhões, e no primeiro trimestre de 2024 fecha aqui em 352 milhões. Então, além do crescimento de lucro, a gente teve uma redução da dívida líquida da empresa. Então, outro ponto que nós vemos é o seu patrimônio líquido, apesar da redução da sua dívida e do crescimento e do seu lucro recorde, nós vemos que o seu patrimônio cresceu apenas 7%, que é um crescimento um pouco modesto, ao menos não em linha com o crescimento da sua rentabilidade. Porém, após o fechamento de março de 2025, a ação disparou. Ela saiu de 8 e poucos, de R$ 8 e alguns centavos para R$ 10, R$ 11. Então, teria influenciado aqui nesse patrimônio líquido. E aqui nós conseguimos ver as investidas da Itaúsa. Como a gente sabe, a Itaúsa é uma holding de investimentos, então ela tem participações em algumas empresas, especificamente 7 empresas, sendo ela que o Itaú ela tem 37,2%, que representa o setor financeiro. A gente tem 37,8% da Dexus, que é uma empresa de material de construção civil, 29,5% da Alpargatas, no setor de bens de consumo, a Motiva, que é a antiga CCR, que mudou seu nome recentemente, aqui no setor de infraestrutura e mobilidade, ela tem 10,4%, a Aegia, ela possui 12,8% no setor de saneamento. Ela possui 48,9% da Copa Energia, no setor de energia, e 8,5% da NTS, aqui do setor de infraestrutura, sendo essas 4 primeiras empresas de capital aberto, listadas em bolsa. Mas uma coisa que você tem que ficar atento é que a Itaúsa é mais de 90% o Banco Itaú. Agora, no primeiro trimestre, o Banco Itaú representou 94,7%, quase 95% do resultado da Itaúsa. Então, a Itaúsa é mais de 90% Banco Itaú. Então vamos lá, aqui nós conseguimos ver o seu resultado e olha só, do que foi recorrente, ela teve aqui 4,1 bi no primeiro trimestre de 2025, que foi um crescimento de 9,4% em relação ao primeiro TRI de 2024. No entanto, o Itaú foi responsável por 3,9 bi, ou seja, mais de 94,7% do resultado. Já as demais investidas, que compõem o setor não financeiro, as demais empresas, trouxe um resultado de 295 milhões.
foi um resultado muito pequeno em relação ao resultado da Itaúsa, mas ainda assim teve um crescimento de 61,7% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Então, as suas investidas renderam um pouco mais para a Itaúsa nesse trimestre. Então, esse resultado de 61% no crescimento do setor não financeiro é por conta do crescimento, né, de empresas como a Alpargatas. A gente teve aqui também a EG Energia, que apresentou um crescimento de 269%, a Alpargatas de 247%. Então foi um crescimento muito bom. Mas ainda assim é um resultado muito pequeno em relação ao peso do Banco Itaú. Outro ponto é o resultado próprio da Itaúsa de 252 milhões, são em relação às suas despesas tributárias, despesas administrativas, justamente por conta disso que ela apresenta esse desconto holding. Se a gente for somar todos os ativos das investidas da Itaúsa, tem um valor maior do que de fato ela apresenta em mercado por conta das suas despesas tributárias e administrativas. O lucro líquido foi de 3,9 bi, um crescimento de 8,2% em relação aos 3,5% do primeiro trimestre de 2024. Outro ponto que foi fantástico é em relação à sua dívida líquida, que já era baixa e ficou ainda mais baixa. A gente teve uma redução aqui de 1,1 para 0,4 no primeiro trimestre de 2025, a um prazo médio de 6,3, e além da redução da dívida líquida, a gente tem um custo muito baixo para essa dívida. Apesar da alta taxa de juros, essa dívida aqui ela está a um custo médio de 1,5% do CDI. Então está extremamente tranquilo, está muito tranquilo para a Itaúsa. Já no quesito alavancagem para as holdings, é interessante a gente olhar a relação entre dívida líquida sobre NAV, onde a gente pega a dívida líquida e divide pelo valor líquido dos ativos que a empresa possui. Isso representa apenas 2%, que é realmente muito baixo. Então, se a gente pegar toda a dívida líquida da empresa e dividir pelo valor líquido dos ativos que a empresa possui, representa apenas 2%. Outro ponto interessante é a gente ver a sua cobertura de juros, levando em consideração os seus proventos divididos as suas despesas de juros. E a gente tem um resultado de 15 vezes, o que é bem elevado. A gente tinha no quarto trimestre de 2024 uma relação de 13 vezes, e agora no primeiro TRI de 2025 de 15 vezes. A Itaúsa está numa situação maravilhosa. Principalmente quando a gente leva em consideração outras holdings que têm essa relação de proventos, despesas de juros de 1 para 1. Então, não tem nem comparação. A Itaúsa ela não tem nenhuma amortização a realizar entre 2025 a 2028. Além desse ponto, ela tem um caixa de 4,4 bilhões. Esse caixa era de 3 bilhões, 3,5 se não me engano, no trimestre anterior. Então, ela conseguiu elevar esse caixa a 4,4 bilhões. Então, é mais interessante, além de olhar o lucro da empresa, a gente olhar o seu fluxo de caixa, que é o que de fato entrou ali. E esse resultado no primeiro TRI foi de 4,3 milhões. Do setor financeiro, ela recebeu 7,4 bilhões de proventos, isso no primeiro trimestre. Então, isso aqui é resultado do Banco Itaú. E das demais investidas, a gente teve aqui 126 milhões. Então, é uma diferença bem gritante, de 126 milhões para 7,4 bi. Esse foi o resultado somente no primeiro TRI desse ano. Mais de 7,5 bi em proventos. E desse provento recebido, a Itaúsa repassou aqui 6,5 bilhões, pagou 124 milhões de impostos, 49 de juros, 42 de investimentos e indenizações, e aqui o seu caixa aumentou o seu caixa em 4,4 bilhões. Outro ponto é que a Itaúsa cita que ela possui 135 bilhões do valor líquido dos ativos das empresas que ela investe, o que seria um desconto de 24% em relação ao valor que ela está sendo negociada de 102 bilhões. É natural que uma holding tenha um desconto de 15% a 20%, justamente por ela ter despesas, ela possui custos e ineficiências tributárias, então isso tem que ser computado. Aqui nós vemos qual foi a apreciação das ações da Itaúsa ao longo do tempo. Em 10 anos foi de 12,5%, em 5 anos de 13,7%. Então a gente vê que foi superior tanto ao Ibovespa, ao CDI e até mesmo ao dólar no longo prazo. Então isso aqui é muito interessante a gente estar olhando. Então a Itaúsa de fato é uma empresa que tem trazido resultado em relação ao seu fluxo de proventos,
ela recebeu 974, sendo 962 provenientes do setor financeiro, ou seja, o Itaú, e 12 milhões aqui da Copa Energia. O que foi pago foi de 930 milhões, então superior ao que foi pago no primeiro trimestre de 2024, que foi de 825 milhões. Em 2024, a Itaúsa repassou 9,5 bilhões, o que deu 88 centavos por ação, um yield aqui acima de 10%, como havia comentado. Além do crescimento do lucro, a gente teve também o crescimento do payout de 2022 aqui, saiu de 31% para 62% em 2023 e em 2024, 68% de payout. Então, além do aumento do lucro, a gente teve um aumento da porcentagem que é distribuída aos acionistas, o que é fantástico. Outro crescimento foi no valor pago do primeiro trimestre, como a gente viu aqui em cima, de 825 para 930. Então, provavelmente, esse ano também vai ser excelente para a Itaúsa quanto à distribuição de proventos. Aqui nós conseguimos ver, então, que a empresa, como eu havia comentado, teve uma explosão na sua cotação de março para cá. Saiu de R$ 8,00 e alguns centavos para R$ 10,80, R$ 11,00. Uma variação de 22% nos últimos 12 meses. Ela ainda está descontada em relação à sua média, com um PVP de 1,37 e um yield aqui de 8,5%. Claro, se você possui um preço médio abaixo do que a cotação atual, seu yield vai ser muito maior e vai conseguir aproveitar um pouco melhor desse momento da Itaúsa. Quanto ao dividend yield da Itaúsa, o yield atual ele está acima da sua média, que é de 7,3. Ele ficou um pouco diluído por conta do crescimento na cotação, né? do aumento do preço da cotação da ação. Ainda assim está um yield bem interessante para a Itaúsa. Então é isso, esse é o resultado do primeiro trimestre de 2025 da Itaúsa. A gente conseguiu aqui passar pelos principais pontos. A empresa trouxe um lucro recorrente muito bom, com crescimento de lucro, redução da sua dívida e aumento do payout. Então provavelmente 2025 pode caminhar nessa mesma direção. E é isso que a gente espera. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.